Olá, pessoal. Eu sou a Rosângela Leite, dos Químicos Unificados da Regional Osasco. Olá, eu sou Nilza Pereira de Almeida, também dirigente dos Químicos Unificados e secretária-geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Estamos aqui no podcast Unificados, onde vamos conversar um pouco sobre o 8 de março e a sua importância. Olha, a história do 8 de março tem bastante variedades, mas o que importa é o significado do dia. E o significado do dia é a gente pensar na luta das mulheres, que começou desde sempre, de resistência, de sobrevivência, e chega nos dias de hoje a passos mais largos nos temas que vão ser o 8 de março deste ano. O 8 de março em Campinas e o 8 de março em Osasco. Hoje nós temos vários desafios. Então, como tem o 8 de março, a gente vai conversar um pouco sobre esses desafios, que antigamente era difícil e agora no século que a gente está, piorou ainda a questão nossa, mulheres na sociedade. Principalmente a respeito de nosso ambiente de trabalho. Nós somos muito desvalorizadas na sociedade, quanto nos ambientes onde trabalhamos. Então, a gente vive uma discriminação e uma desvalorização. A discriminação, em geral, é por sermos mulheres. E a desvalorização é dentro do sistema. Sabe, Rô, quando o patrão paga mais para o homem e paga menos para a mulher, ele está dividindo as pessoas no ambiente de trabalho, e com essa divisão a gente vai ter muita dificuldade de se unir para fazer um movimento, para fazer uma reivindicação. Então, para o patrão, é importante que tenha essa divisão e essa diferença salarial, por exemplo, no ambiente de trabalho. Além disso, ele mantém uma forma de dominação quando ele deixa o homem como o todo-poderoso, o homem ganhando mais. Ele mantém uma sociedade machista, onde o patriarcado predomina, como se o homem fosse o provedor da casa. E a gente sabe que hoje em dia o homem não existe mais o homem provedor da casa. O homem divide quando ele está presente na vida das mulheres. As mulheres também trabalham, as mulheres também juntam o dinheiro dela para o sustento da casa. E hoje em dia, tem muitas mulheres que ganham até mais que os homens, né? Se você for pensar. Tem algumas, mas não é a realidade. Essas são as exceções. Eu gosto das exceções, das mulheres fortes que conseguem, como a Dilma, chegou à presidência da República. Mas a regra, infelizmente, é a gente ter muitas mulheres no mesmo cargo que os homens, ganhando menos. E, assim, por motivo que eu já coloquei anteriormente, que para o patriarcado é importante essa dominação do homem sobre a mulher, é importante para o capitalismo, para a sociedade em que a gente vive, os homens também ter essa divisão na nossa classe. E se a gente olhar, aí a gente vai pensar assim, olha, o homem ganha mais que a mulher, o homem branco ganha mais que o homem negro, a mulher branca ganha mais que a mulher negra, e a mulher branca, LGBT, ganha mais, porque eles vão aumentando o grau de exploração e de não pagamento de salário conforme a marcação social daquela pessoa. Se ela é branca e heterossexual, ela tem uma condição. Se ela é negra e heterossexual, tem outra condição, e se ela for homossexual, ela tem outra condição. Então, vai se fazendo uma divisão social do trabalho e, portanto, o pagamento desse trabalho pela identidade que o capitalismo nos vê. E ela acaba sofrendo por essa questão também, às vezes ganhando um pouco mais, porque o homem, com aquela visão dele de ser o provedor, quando a mulher começa a ganhar mais que ele, aí ela já é discriminada. Então, é um ambiente também no trabalho que, quando a mulher consegue uma promoção, muitas vezes dentro da fábrica fala assim, o que será que ela fez para ter essa promoção? Fica as insinuações, né? Será que ela está saindo com o encarregado, com o chefe? Ela nunca
ela conseguiu aquela promoção por mérito dela, né? Sempre o homem tenta fazer de alguma forma, ou às vezes até algumas mulheres também faz esse pensamento de desmotivar e desmerecer aquela promoção daquela determinada mulher. É isso, Rô, porque como a gente vive nesse processo de que tem a dominação masculina, sempre vai ter uma insinuação em relação a isso. Se a gente olhar para as estatísticas, para o que tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo, as mulheres estudam, em média, 3 anos a mais que os homens. As mulheres são aquelas que, para poder, nesta disputa desigual, chegar em pé de igualdade, sempre estuda mais, sempre se compromete mais, aprende mais, e ainda assim, essa capacidade que ela adquiriu com formação é menosprezada e jogada sempre como se fosse uma relação entre homem e mulher, e não uma relação profissional, uma qualificação profissional. É uma coisa absurda isso. Sim. Você poderia me falar um pouco mais, Nilza, sobre essa questão da lei agora, que pode igualar os salários dos homens e as mulheres? Olha, claro, foi uma lei agora instituída pelo presidente Lula, que, na verdade, é uma lei que a gente chama Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, a Lei 14.611 de 2023, mas é uma lei que está na CLT. Na verdade, tem um artigo da CLT que diz assim, que para todo trabalho igual, o salário deve ser igual. Só que dentro das empresas, elas foram, os patrões, os chefes, foram arrumando muitos subterfúgios para colocar que o cara tem mais qualificação que a mulher. Por isso que tem essa discriminação salarial. E aí a gente está cobrando, essa lei veio para dar uma transparência em relação a como é feito essa coisa do salário, como eles determinam o salário, que especificações são exigidas, que qualificações são exigidas, por que a mulher está ganhando menos. E a gente tem tido muito problema com essa discussão dessa lei, porque agora, no dia 31 de março, o Ministério das Mulheres vai lançar um novo relatório do que as empresas publicaram, porque a lei são para as empresas que têm mais de 100 trabalhadores e que têm homens e mulheres no ambiente de trabalho, porque tem empresa que tem só homens, tem empresa que tem muitas mulheres, mas as empresas que são mistas, que tem lá homens e mulheres, são mais de 100 empregados, tem que responder um questionário para o Ministério do Trabalho. Aí o Ministério do Trabalho faz a compilação, junta aquelas informações e passa para o Ministério das Mulheres, que divulga, né, o resultado dessa pesquisa. E toda vez, do ano passado, a gente divulgou e agora vai ser divulgado, e já o Ministério das Mulheres já está conversando com as centrais sindicais para se preparar para a avalanche de processo e questionamento das confederações patronais em relação ao cumprimento da lei. Então, é uma lei que veio para dar transparência para um artigo da CLT que já existe desde 1943, porque a luta das mulheres, como a gente falou no começo, é uma luta antiga, por igualdade de salário, por igualdade de oportunidade, contra a violência, contra o feminicídio. A luta das mulheres é constante. E no ambiente de trabalho é uma questão de igualdade. Foi-se o tempo que as pessoas falavam que a mulher trabalhava para ajudar o marido. Como a gente já falou anteriormente, as mulheres trabalham para sobreviver e para sustentar a família, muitas vezes. E estudam para isso. Aí, por conta disso, o presidente Lula, em 2023, no 8 de março, foi um dia simbólico, inclusive eu estava lá no Palácio do Planalto, assinou a Lei de Igualdade Salarial, foi para o Congresso e foi votada em agosto. Mas foi assinada, foi publicada assim como um marco do governo, da cobrança da igualdade salarial, em 8 de março de 23. E se você está vendo o nosso podcast, os Químicos Unificados têm um observatório, você pode fazer qualquer tipo de denúncia lá. Se a gente puder ajudar vocês nessa questão, a gente corre atrás, temos atendimento jurídico que pode ajudar nessa parte também. Então, se você sentir lesada de alguma forma, pode nos procurar, que a gente ajuda nessa questão. Ótimo, Rô. A gente tem tentado várias medidas para conseguir que a lei seja cumprida, que a lei de igualdade salarial seja cumprida e que as mulheres sejam respeitadas no ambiente de trabalho. Nós tivemos um caso de uma empresa em que o encarregado assediou a pessoa sexualmente, a pessoa denunciou,
fez um processo na justiça, tanto na justiça trabalhista quanto na justiça civil, e a empresa manteve esse cara lá trabalhando com ela durante o tempo todo, até que quando eles foram condenados por uma indenização bem alta, aí eles tiraram o cara do ambiente de trabalho. Mas a gente vê que tem uma ação patronal, a gente chama isso de institucional, tem uma ação institucional que permite sutilmente que aconteçam, seja assédio, seja violência, seja que a mulher ganhe menos que o homem, porque a empresa fala, ela está pouco se importando o que vai acontecer para ela, o que é importante é que saia a produção. Por isso que é importante o Observatório dos Químicos Unificados para que hajam as denúncias. Um outro assunto importante que a gente vai falar neste 8 de março, o Fórum das Mulheres Trabalhadoras das Centrais, nós vamos falar sobre a Lei de Cuidados, que também é uma lei nova no Brasil. Ela é a Lei 15.069 de 2024. Ela está aqui, foi o ano passado que virou lei. Por que essa discussão do cuidado? Porque para nós, mulheres, foi tratado como sempre sendo... Porque primeiro que a gente tem um instinto materno. Como a gente tem um instinto materno, nós fomos feitas para procriar. Porque nós temos esse instinto materno de cuidado, a gente cuida dos doentes, cuida do marido, cuida dos filhos. E como a gente vem vivendo um envelhecimento da população no Brasil e no mundo, a questão do cuidado está ficando cada vez mais pesado e para as mulheres. Enquanto um homem que tem que parar, que tem que cuidar de alguém, sai do trabalho e fica vivendo só em cuidar, em função do cuidado daquela pessoa doente ou idoso, para as mulheres não tem essa oportunidade, porque muitas vezes ela sai do trabalho, ela e o doente, e a pessoa que ela tem que cuidar vai morrer de fome. E então, nós estamos conversando nessa lei a política do cuidado, que está muito ligada também à questão da igualdade de salário, porque se a pessoa tiver um pouco mais de dinheiro, ela tem mais mobilidade, tem como se movimentar mais. E o que é o cuidado? O que a gente está falando que é o cuidado? É o Estado. Quando a gente fala Estado, a gente está falando de governo federal, governo municipal, governo estadual, assumir algumas funções do cuidado. Na Inglaterra, tem as enfermeiras, que tem um nome que eu esqueci, agora é um termo, obviamente, em inglês, porque é na Inglaterra, que elas são pagas pelo Estado, pela Inglaterra, para ir cuidar dos doentes e dos idosos acamados que não têm mobilidade, que precisam de ajuda. Então, elas vão de manhã, vão dar um café da manhã, depois dão remédio, e é paga pelo governo, que é uma forma, porque lá a Europa está muito mais envelhecida que a gente. No Brasil está chegando este envelhecimento, e aí a mulher tem que se virar, tem que pedir para a filha pequena, para um vizinho, porque não tem ninguém que a apoie. Essa é uma situação. A outra é o cuidado com os filhos mesmo. Por mais que a gente fale da creche, por mais que a gente fale que é responsabilidade tanto das empresas quanto do Estado de cuidar, de dar garantia de vida para essas pessoas, a responsabilidade fica sobre a mãe. E vale ainda o cuidado sobre a casa. Se a gente fizer uma conta boba de quanto todo mundo economiza, o Estado, os patrões economizam para a gente lavar, passar, cozinhar, educar, fazer tudo para um filho, para depois entregar ele prontinho para ser explorado lá na empresa, para trabalhar para a empresa. Isso tem que ter uma recompensa. Isso que se chama política de cuidado. Muito boa essa política de cuidado. E a gente também, vamos falar de outras questões, sobre hoje a sociedade está doente, principalmente as mulheres, porque a gente, como podemos ver, a gente tem dupla, tripla jornada. E às vezes até o marido dá mais trabalho que os filhos, né? Então a gente sai do trabalho, a gente tem que cozinhar, tem que cuidar de filho, tem que fazer lição. Então, hoje em dia a gente vê o aumento da questão da depressão, da ansiedade, porque a gente já trabalha num ambiente que não é fácil. Voltamos para casa, muitas mulheres na questão dentro de casa sofrem abuso, não só psicológico, mas físico, violência. Então, é um ciclo muito difícil.
tocando nessa questão também, essa parte nossa do observatório tá ajudando nessa questão também. Se você mora com alguém, tem algum problema, você não quer contar, pode procurar a gente vê como é que ajuda, porque muitas vezes as mulheres não denunciam, porque até quando você vai na delegacia, muitas mulheres falam que se sente descriminalizada, né? Chega lá, você vai passar o problema, aí a primeira pergunta que a pessoa faz, o que você fez para você apanhar? Nada justifica você apanhar, né? Então, a gente vive numa sociedade, assim, muito difícil. Às vezes, até no trem que você vai sair para trabalhar, você sofre abusos. Eu trabalhei numa empresa que o chefe falava que ele não queria contratar mulher, porque mulher engravidava, mulher dava problema, mulher faltava muito, e que, a partir daquele momento, ele ia começar a contratar só homem. Teve empresa que eu trabalhei que o chefe falava que ia colocar anticoncepcional na água, que era para as mulheres não ficarem grávidas. Então, isso é um absurdo que a gente ouve e, às vezes, a gente é muito nova, trabalha, a gente não vê a gravidade disso, né? Mas, com o tempo, você vai vendo aquilo, como que vai fazendo no seu psicológico. Eu entendo, Rô. E, por exemplo, eu sempre fui muito na negociação dos químicos. E uma das coisas que a gente sempre cobrou da patronal era que na PLR, que tem lá aquela nossa cláusula que fala do PLR, que tinha que pagar para as mulheres integral quando elas saíam de licença maternidade. E eles falavam, não, mas ela não produziu nesse período, e quem está lá vai se sentir desmerecido porque continuou trabalhando. Isso também vale para os acordos específicos por empresa. A mulher não ajudou na conquista daquela meta estabelecida lá, daquele resultado estabelecido, então ela não deve receber o valor do PLR integral. Aí, numa dessas negociações, e sempre lá para a patronal, eu digo para eles, então tá, nós não vamos ter mais filho, aí vocês não vão ter mais quem explorar. Porque se a pessoa vai ter um bebê, e aquele bebê, ele nasce filho de alguém. A gente educa ele, mas depois a gente educa ele para o mundo. Ele continua sendo nosso filho, mas ele vai viver a vida dele no mundo. E, em geral, os filhos da nossa classe vão ser trabalhador. E aí, sempre isso é muito chocante. Quando eu colocava dessa forma, as pessoas, como assim? Pois é. Vocês acham que o bebezinho que nasceu lá, ele vai ficar para sempre para a mãe? Por que a mãe vai cuidar daquela criança? Só porque é amorzinho? Não. O que a gente ouviu quando a gente era criança? Você vai estudar, você vai tirar sua carteira de trabalho, você vai trabalhar para virar gente. Eu sou dessa geração, você também tá, nós estamos ali na mesma faixa, né? Um pouquinho mais velha que você, mas nós somos dessa geração, que sempre os pais colocavam, e a gente fala a mesma coisa para os filhos. Eu tenho 3 filhos, meus filhos estudaram, os 3 fizeram faculdade, graças a Deus, graças ao ProUni também e o FIES, mas para que eles fizeram faculdade? Para serem bem explorados, para ganharem um pouco mais, mas continuam sendo trabalhador dentro da exploração patronal, dentro da exploração do capital. Então, a gente está falando aqui da questão da reprodução, porque as empresas e a sociedade precisam ver a mulher como também alguém que perpetua a nossa espécie. Por que a Europa está vivendo um problema sério de envelhecimento? Porque as pessoas, de uma hora para outra na Europa, resolveram não ter mais filhos. No Japão o ano passado eu vi uma notícia num jornal, no Fantástico, onde foi, falando que eles comemoraram e choraram o último aluno formado em uma escola, porque eles estavam numa vila que não nasceu mais criança. Aí aquela criança foi tratada, deram aula para ela até o último ano e fizeram a festa, a comemoração, e os professores e a comunidade toda chorando porque não tinha mais nenhuma criança para estudar naquela escola. É isso que pode acontecer. Se as empresas, se os governantes não entenderem esta situação da vida das pessoas, e principalmente no que diz respeito às mulheres, o futuro é esse. O Brasil já tem um estudo pelo IBGE que em 2050 vão nascer menos crianças do que vai morrer de pessoas. Ou seja, a nossa sociedade, em 2050 é quando, gente? Tá aí. É ali.
25 anos, nós não estamos falando de um século, não estamos falando de 300 anos, nós estamos falando de 25 anos. Por isso é muito importante a gente estar falando sobre isso. O nosso sindicato vai trabalhar, nós vamos fazer reunião, vamos fazer atividade com as mulheres também, para a gente poder dialogar sobre isso. E pensando nisso, a gente já pensa em outra questão. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas nossas eleições, tanto municipais, governamentais, para presidente, em quem a gente vota, quem está a favor do trabalhador, porque todas essas questões, às vezes a gente fala assim, eu não gosto de política, eu não vou pensar em política, entrar qualquer um lá. Só que a gente tem que pensar que toda essa máquina, ela gira em torno da gente. E o que for feito ali vai prejudicar ou favorecer a gente. Exatamente, Rô. Falou tudo em relação a gente pensar o futuro e pensar na política para as mulheres, pensar na vida das mulheres. Vejam, a gente tinha um presidente anteriormente, que eu não gosto nem de falar o nome dele, que dizia assim, você não te estupro porque você é feia. Qual a empresa que vai contratar uma mulher que depois ela vai sair de licença, vai ter filho e vai sair de licença maternidade? O presidente da República falava aquilo. O que ele reproduz? Qual é o sinal que ele passa para os homens da sociedade? Qual é o sinal que ele passa para as mulheres da sociedade? Então, por isso que é importante a gente pensar quem vai nos governar e quem vai decidir sobre o nosso futuro. Quem vai decidir, inclusive, sem direito sobre o nosso corpo. Por quê? Porque o ano passado, vocês se lembram, teve aquele projeto de lei que nós chamamos, nem lembro mais o número dele, mas nós chamamos de PL do estupro. Por quê? Porque vira e mexe, volta no Congresso Nacional que mesmo quando uma mulher for estuprada, mesmo quando uma criança for estuprada, uma menina for estuprada, ela pode ser punida se ela fizer o aborto. Tem companheiras no movimento de mulheres que discutem, inclusive um dos motes, aqui dos lemas do 8 de março em São Paulo, que é a legalização do aborto, e outro grupo discute a questão da descriminalização do aborto. Porque a pessoa, primeiro que o corpo da gente é da gente, se a pessoa tiver preparo físico e psicológico e não quiser ter um filho, é um direito dela, da mulher, direito sobre o corpo. Mas também se ela tiver que fazer o aborto, seja por a situação que for, fora aquelas que estão previstas na lei, ela não tem que ser presa por causa disso. E esse PL do estupro garante que, se ela levar a gravidez para frente, o estuprador pode assumir o papel de pai. Olha que loucura! E isso está sendo discutido lá no Congresso Nacional, pela bancada evangélica, pela bancada conservadora, por homens, a grande maioria homens. Tem mulheres também, mas a grande maioria homens que querem decidir sobre o corpo das mulheres, sobre a questão da reprodução, e numa situação mais absurda e violenta possível, que é o estupro. E para desvalorizar essa luta, eles colocam muita fake news, coisas que não acontecem. A pessoa, além de sofrer um abuso, uma violência, no caso, ela vai sofrer duas violências, né? A violência que ela já está sendo ali agredida e depois essa violência de ter que carregar esse filho do estuprador e depois ainda conviver com um cara dizendo que é pai, que na verdade não é, né? A discussão de fundo é o direito ao corpo. É meu corpo, minhas regras. Eu decidi sobre o que eu quiser. Eu já vi filmes, a gente já viu filmes, histórias de pessoas que resolveram levar a gravidez para frente. Teve o caso daquela menina, agora uma atriz que está fazendo a novela das 6, a Clara Castanho, que ela foi estuprada, ela teve o bebê e entregou o bebê para adoção. Ela não teve a coragem de fazer o aborto, mas ela entregou o bebê para adoção. Foi uma decisão dela. Essa história veio a público de forma muito nojenta, porque ela fez tudo muito discreto e alguém descobriu lá e publicou, e ela teve que aparecer falando isso, uma coisa que era totalmente íntimo dela. E nesse caso você vê ainda como da forma que eles fizeram para desvalorizar a mulher. Porque colocaram ela como se ela fosse a criminosa, que ela fosse a culpada. Então, eles sempre arrumam uma forma
de tentar fazer aquele problema que aconteceu, aquele crime, voltar contra a mulher, como se ela fosse a culpada, se ela tivesse o problema. Porque gente, essa é a forma de dominação. Essa é a forma que as pessoas olham para o rico e acham que ele tem direito de ser rico porque ele trabalhou. Dominando, o domínio sobre o medo, é o domínio sobre a desvalorização. Né? Esse caso que a gente está falando agora, você falou perfeitamente. Se ela tivesse feito o aborto em função do estupro, ela ia ser atacada. Ela tem o bebê e entrega para adoção, ela é atacada porque ela é desumana, porque ela não quis ficar com a criança. Então, é uma situação em que a mulher é sempre, como você mesma disse, sempre a culpada. Na verdade, isso tem origem bíblica, que a gente não vai entrar nesse assunto aqui no podcast, senão dá pano para manga. Mas se a gente pensar que a culpa do pecado original foi da Eva que comeu a maçã porque a cobra falou para ela comer, vem de lá e eles vão reproduzindo isso o tempo inteiro, porque eles vão olhando de forma literal. É interessante para os homens e para o capital olhar aquela história de forma literal. Olha, a Eva, aquela doida lá, foi lá e comeu a maçã, ainda fez o Adão comer, por isso a gente não está mais no paraíso. Agora a gente tem que trabalhar, tem que ser explorado, tem que não sei o quê. Então, é uma interpretação literal que interessa para alguém. Seguir isso e sempre responsabilizar a mulher, porque não vai colocar a responsabilidade sobre o homem, porque se eles colocarem a responsabilidade sobre o homem, mexe na estrutura da sociedade. Olha, gente, vocês viram que o assunto é longo e é como se fosse um novelo, um fio puxa o outro e o tema vai dando o que falar. A gente vai continuar fazendo o nosso programa aqui, o podcast Unificados, e vocês podem acompanhar, podem sugerir temas, e aí a gente vai continuar nesse papo. Não esqueça, 8 de março, vai nos atos na sua cidade, participe, é muito importante a participação das mulheres, os homens também que fazem parte dessa luta estão convidados, porque todos nós fazemos parte de uma sociedade. E também não esqueça, nós temos um observatório que ele cuida da parte de assédio moral e sexual. A denúncia é totalmente anônima, onde podemos ajudar as mulheres. Quando uma mulher avança, todos avançam.